Tu conhece um anime chamado My Hero Academia Vigilantes? Esse dorama desse ano, 2025, que tem 13 episódios, e ele é uma prequela aí, né, do original My Hero Academy, e ele é baseado nos mangás de mesmo nome, né, escrito por Hideyuki Furusashi. Como eu falei, né, ele é uma prequela aí do anime, né, do original aí, do My Hero Academy. E ele se passa como se fosse assim uns 3 anos antes, né, da história do My Hero, mas no mesmo cenário, né? E o anime ele tem 13 episódios, foi lançado esse ano, 2025, aí não faz muito tempo, né? Ele é dirigido por Kenichi Suzuki, que é conhecido aí por muitos trabalhos, né, especiais, como por exemplo a sua passagem aí pelo JoJo's Bizarre, né? E o anime ele conta a história de alguns vigilantes, né? Que na realidade, na história do anime, os vigilantes eles são pessoas aí, né? Que tentaram ser heróis aí ou que de alguma forma preferiram continuar mesmo só guardando a cidade, né? Ajudando aí a manter o caos, a organização da cidade, né? E que mesmo assim todos têm algum tipo de individualidade, né? E as individualidades, elas são algumas habilidades, né? Algo especial com que a pessoa nasce, né? Geralmente elas são feitas são passadas de características genéticas, né? E elas aparecem ali mais ou menos na idade dos 4 anos, né? No anime, 80% da população tem essas individualidades, né? Que são características muito especiais. Cada pessoa, né? Cada indivíduo pode adquirir somente uma dessas características, né? Especiais. E é nisso aí, né, que nascem os vilões, né? Porque para você poder aí ter uma habilidade muito mais forte, algo muito assim, né, sobre-humano, por exemplo, ter uma velocidade além do normal, uma capacidade assim muito diferente das dos outros, né? Ou você ter aí poder desenvolver gigantismo, etc. Você precisa tomar uma droga, né? Na história é conhecida como Trigger, e essa droga ela vendida, né, não é vendida, ela é distribuída aí somente por pessoas aí, né, fora da lei e tudo mais. E muitos criminosos se utilizam dela, né? Assim como algumas pessoas comuns que querem ter uma coisa mais especial e tudo mais. E um desses criminosos a gente conhece um pouquinho depois, né? Que é uma menina, né? Essa daí lá em cima, que ela tem características aí de uma abelha rainha, né? E ela consegue aí chamar um enxame de abelhas, e essas abelhas dela, elas acabam tornando uma toxina, né? Distribuindo uma toxina aí no pessoal, e que funciona como essa droga, né? Como a Trigger, e que dá características aí, né? De vilões aí a várias outras pessoas, né? Ela consegue fazer isso com uma quantidade absurda, né? Consegue infectar aí 10, 20, 30 pessoas aí, né? De uma vez só, quando ela solta essas abelhinhas. E aí, o nome dela é Hatsuka. E o anime, né, ele conta a história aí do Koichi. E o Koichi, ele tem um rapaz, tem 19 anos, né? Ele tá no primeiro ano da faculdade Hitoyane. E o Koichi, ele é muito na dele, né? Muito quieto ali, só quer viver a vida dele e tudo. No passado ele quis muito ser um super-herói licenciado, né? Porque para você ser um super-herói licenciado, você tem que passar por um processo e tudo mais, né? E é por isso que algumas pessoas que não passam nesse processo, ou que terminam escolhendo uma outra vida e tudo mais, elas terminam virando os vigilantes, né? Que é como se fosse aí uma base de apoio para os super-heróis, né? Para a cidade e tudo mais. E aí o Quit no passado ele tentou fazer essa prova e tudo aí, passar por esse processo, mas no dia ele teve que ajudar uma menina, né, que na época era uma criança e tudo mais,
E ele se atrasou para a prova e ele até tentou chegar, mas ele não conseguiu. E aí ele ficou decepcionado, né? Ele resolveu virar aí um vigilante e deixar para lá. No futuro a gente termina sabendo que essa menina que ele ajudou é a Pop Step, que é uma moça, né, chamada Kazuo. E a Kazuo, ela essa aí que tem na imagem, né, que ela tá com a vendazinha nos olhos, ela é uma idol, né, uma espécie de idol, que a individualidade dela é ter um super pulo, né, ela dá um pulo extremamente alto e tudo mais. E o Koichi, isso aí a gente só descobre algum tempo depois, né? E o Koichi, ele é muito, como eu falei, ele é muito quieto, né? Às vezes a gente passa até a impressão de que ele é um pouco triste, mas ele só quer estar vivendo a vida dele, né? Indo para a faculdade dele, trabalhando no mercadinho que ele trabalha, indo para a casinha dele. E nos momentos de folga, ele veste uma roupinha toda especial, né? Que é esse casaquinho aí que ele tem azul com vermelho e branco. E esse negocinho na cabeça que parece um Pikachu. E aí ele usa a habilidade dele, né, a individualidade dele, que é planar, né, ele consegue planar e ele consegue deslizar também, né, de uma forma muito rápida, como se fosse uma bicicleta aí, né, e ele faz isso de uma forma muito engraçada, que ele bota as mãos no chão, né, e ele sai deslizando aí numa super velocidade, o que muita gente, né, causa uma aversão, porque as pessoas acham isso sujo, né, dizem que ele é sujo, parece uma barata andando e tudo mais, né. E ele se apresenta como o Gentleman, né, que é o nome dele de super-herói, e ele, de vigilante, aliás, e ele cuida aí do lixo da cidade, né, ele junta os lixos, ele é todo educado para as pessoas, por isso que é o Gentleman, né. E aí, quando a Pop Step acaba entrando na vida dele, né, de uma forma aí que, do nada, né, eles acabam se conhecendo, ela fica a maior parte do tempo na cidade aí, né, ela é uma estudante, mas nas horas vagas ela tá lá cantando pro pessoal, né, fazendo vídeos na internet, fazendo live e tudo mais. E aí, quando eles terminam se aproximando, aproximam-se deles também, né, um cara bem mais velho, chamado de Knuckle Duster, né? Que ele é o Yuan, né? E ele tem uma super força, né? Ele tem um conhecimento muito grandioso aí sobre os vilões. Por ele quer acabar com todos os vilões sozinhos, né? Esse pessoal que se entope dessa droga aí, da Trigger. E só que ele tem uma forma de abordar as pessoas muito horrível, né? Ele puxa a língua delas para tentar ver, porque um dos efeitos da droga é deixar a língua preta. E ele sai fazendo isso daí. E o Koichi é completamente contra isso daí, né? Ele, não, você não pode fazer isso com as pessoas e tal. E eles acabam se conhecendo quando a Pop Step ela passa por um problema com três caras, né? Que tentam aí fazer mal a ela. E nessa hora o Knuckle Duster ele acaba aparecendo, né, e salvando ela e tudo mais, e se aproximando deles dois também, né, tentando fazer uma amizade aí com eles para criar aí um trio de tentar salvar as pessoas, né, de serem vigilantes. E no meio disso aí tudo, né, vão entrando aí novos vilões, né, a gente vai vendo aí as novas formações do pessoal que usa essa droga, a Trigger, essa menina que consegue controlar as abelhas, né? A gente vai vendo toda. Que depois ela consegue até tirar uma habilidade de uma outra pessoa e tal. E uma curiosidade é que o Knuckle Duster não tem individualidade, né? Porque no passado o grande vilão da história, que é o All for One, ele roubou essa habilidade dele, né? O All for One ele tem a capacidade de tirar a habilidade de alguém e passar para outro, e foi isso que ele fez, ele passou por um aliado dele, né? E isso a gente descobre logo no comecinho, quando o professor Ayazawa, que ele tá, né, na história original, né? Ele percebe isso, né? E ele fala, esse cara não tem, né, nenhuma habilidade. E no mais, né, o anime aí tem sido um sucesso, né, muito falado, a gente vê muitas curiosidades sobre ele nos fóruns de discussão, como, por exemplo, por que o Ayazawa não tira, já que ele consegue cancelar, né, a individualidade de alguém, por que ele não faz isso com um dos personagens que é a Garota Invisível, né, e depois a gente descobre que é porque ele não consegue vê-la e tudo mais, né. E é mais uma dica do canal para vocês, se vocês gostarem